Olá pessoal, tudo bem? Sou o João Ramiro, da empresa Eletromac Refrigeração. Estou aqui em mais um vídeo para mostrar para vocês a manutenção corretiva em um evaporador de câmara fria. Por que a gente tirou ele para fazer a manutenção corretiva? Porque essa câmara frigorífica aqui ela vai ser para outro local, vai ser instalada em outro local, né? Então o cliente adquiriu ela agora usada e pediu para a nossa empresa fazer a instalação dela. Trouxe aqui para minha empresa para fazer a manutenção preventiva na evaporador e nas unidades condensadoras. E quando a gente abriu o sistema para ver como é que estava, a gente encontrou alguns erros de instalação. Alguns erros de instalação que prejudicam o funcionamento da evaporadora. Prejudica como? Não dando a carga térmica, não dando a quantidade exata de fluido refrigerante que ela precisa, tá? Para o evaporador, para poder absorver o calor de dentro da câmara fria e gelar os alimentos lá. Então essa é uma câmara fria que vai trabalhar a menos 20, né? E ela tem uma deficiência aqui na instalação, vou mostrar para vocês. A primeira deficiência que a gente encontrou aqui na instalação foi o local que é colocado o bubble, né? O local que é colocado o bubble aqui. Ele estava preso, solto aqui no ambiente. Ele não estava preso em local nenhum. Ele só estava amarrado aqui com uma fita isolante na tubulação. Isso é errado. Por quê? Esse bubble aqui, ó, que a gente olha da válvula de expansão, ele é responsável, tá? Vou pegar um bubble aqui, ó. Ele é responsável por fazer o quê? Ele é responsável por fazer a abertura ou fechamento do piston, né? Quem que é o piston, João? O piston é o que vai dentro da válvula aqui, ó. Então o piston ele vai dentro da válvula de expansão e ele é que vai fazer a abertura. Como que ele faz a abertura? Se vocês verem, ele tem um pino ali, ó. Esse pino ele vem fechado, então o fluido refrigerante, quando ele empurra por aqui, ó, que ele vai estar aqui, né? O fluido refrigerante ele vai chegar aqui na forma líquida, né? Ele não pode chegar a vapor, porque senão ele não vai abrir também. Ele vai chegar na forma líquida, 100% líquido, e ele vai empurrar o piston para abrir. Quem que vai fazer esse apoio no piston? Dentro da válvula ela tem uma agulha. Não sei se vocês conseguem ver. Dentro da válvula tem uma agulha, que é essa agulha que vai fazer a pressão em cima do piston para poder liberar mais fluido refrigerante ou menos para o meu evaporador. Mas como que ela sabe se precisa mais ou menos? Através desse bubble. Por isso que esse bubble aqui, ó, ele tem que estar na posição correta, ele tem que estar bem instalado. Esse bubble ele é feito com material de aço inox, tá? Inoxidável, e dentro dele geralmente tem o mesmo tipo de fluido, que é a aplicação da válvula. No caso dessa válvula aqui, seria o fluido R22. Então dentro dela vai ter o que? O fluido R22. E aí, como ele fica instalado aqui na sucção do meu evaporador, que é o final do meu evaporador, ele vai pegar a temperatura do fluido aqui no final e vai ajustar o superaquecimento do evaporador. Para quê? Para que garanta que tenha 100% líquido evaporando aqui dentro do meu evaporador, né? Para não ficar com uma deficiência, gelar só a metade e a outra metade não. Então, como ele está aqui encostado aqui na sucção, ó, ele vai estar aqui encostado, se ele pega a temperatura aqui, o fluido quente, por quê? Se ele tiver aquecido o fluido aqui, quer dizer o quê? Que ele evaporou aqui dentro do meu evaporador e já não está mais absorvendo carga térmica nenhuma. Então, o que a válvula entende? Que precisa mandar mais fluido para o meu evaporador. Ela vai fazer a pressão, ela vai aquecer isso daqui, porque o fluido está passando quente, vai aumentar a pressão do fluido que está aqui dentro, vai empurrar a agulha da minha válvula de expansão, liberando mais fluido para o meu evaporador. Quando o fluido começa a dar o retorno aqui, que começa a gelar a sucção, ele vai identificar que está gelando e vai começar a fazer o quê? Diminuir a pressão da agulha aqui. Ele vai diminuir, não é que ele vai fechar totalmente. Ele vai diminuir a pressão da agulha, diminuindo o quê? A quantidade de fluido refrigerante no evaporador. Então ele funciona dessa forma. Por isso que ele tem que ser colocado
Nessa região aqui, na lateral da linha de sucção, eu não posso colocar embaixo, porque embaixo ele vai ter um retorno de óleo, né? Ele pode estar passando um pouco de óleo e ele vai pegar a temperatura do óleo. Então eu coloco ele na lateral ou em cima aqui, ó. Eu vou colocar ele na lateral ou na parte de cima. E eu tenho que prender ele com uma braçadeira bem apertada. Então eu uso uma lixa para tirar toda a oxidação que tem o cobre, para ele ficar 100% liso. Ele não pode estar amassado, porque se ele tiver amassado, ele não vai ter 100% de contato, ó. Se vocês verem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então ele está um pouco amassado, ó. Ele fica a greta ali, ele tem que estar 100% de contato. E aí eu vou colocar essa braçadeira, vou prender ela vai prender dessa forma aqui, ó. Né? Ela vai prender dessa forma. Aqui tá faltando o restante da tubulação, então estou fazendo só nesse pedacinho aqui para vocês entenderem. Vou amassar ela para trás, ó. Vou amassar ela aqui e aí eu vou apertar esse parafuso. Então, quando eu aperto esse parafuso, ele vai pressionar o meu bulbo, né? De preferência, eu não deixo ele na posição ali, ó, que ele fique no bulbo, né? Eu deixo ele em qual posição? Eu deixo ele assim, né? Eu pego ele aqui, ó, de preferência, né? Deixo ele atrás ali, ó, dela, ó. Deixo ele atrás dela para não ficar o contato. Então ele vai ficar assim, ó. Fiz esse serviço aqui, apertei. Eu vou utilizar um isolamento elastomérico, tá? Vou utilizar um isolamento elastomérico. Para quê? Para que o meu bulbo aqui não pegue a temperatura externa da câmera. Porque se ele pegar a temperatura externa da câmera, ele vai fazer uma leitura errada para quem? Para minha válvula de expansão. Então eu tenho que tomar esse cuidado aqui e colocar o isolamento. Esse foi um erro que eu encontrei nesse evaporador. Não tinha um isolamento e o bulbo não estava bem posicionado no lugar correto e bem preso, tá? Ele estava só com uma cintinha plástica. Tem isso aqui também. Outro detalhe muito importante é na brasagem que vai ser feita. Olha como é que estava isso daqui. Essa era uma tubulação dela, então ela vinha uma tubulação de 3/8. Foi feita uma luva aqui, ó, de meia e colocou o técnico que instalou colocou a porca aqui para conectar um filtro, né? Um filtro e o visor de líquido. Só que ele não utilizou nitrogênio passante dentro da linha. Não tem problema fazer a brasagem. Eu não teria feito essa brasagem. Teria colocado um cano inteiro, né? Mas se precisar fazer uma brasagem, não tem problema. Desde que utilize nitrogênio passante para que não ocorra a oxidação dentro do tubo. Outro erro tá aqui, ó. As duas pontas foram feitas assim, ó. Então, as duas pontas foram feitas do mesmo jeito. Isso foram duas brasagens que a gente encontrou. E o restante das brasagens no sistema, todas elas estavam sem utilizar o nitrogênio. E aí, olha o que acontece dentro da válvula de expansão. A oxidação, né? A oxidação a queima do oxigênio entope a peneira da válvula de expansão. E aí o que vai acontecer? A válvula vai identificar que está faltando fluido aqui, né? Vai identificar que está faltando, vai mandar abrir ela toda, mas mesmo ela toda aberta, vai ter uma deficiência da passagem do fluido refrigerante aqui. Então já é uma perca de carga térmica, né? Então ela já vai ter uma perca de carga térmica por causa disso daqui. Então a peneira tem que estar assim, pessoal. Ó, peguei um piston novo aqui, ó. A peneira, olha só a diferença da peneira do novo, né? E do outro que está todo sujo com a oxidação da queima do oxigênio. Então tem que tomar esse cuidado aqui. Outro detalhe, o piston também ele vai sujar. Porque essa queima do oxigênio, ela carbonizou o quê? Ela vai se contaminar com o óleo. O óleo do sistema ele vai ficar preto, ele vai ficar com uma cor escura por causa da queima do oxigênio. E aí ele fica queimado as pontas do piston ali, ó. Ele vai ficar queimado as pontas do piston ali. Isso aqui é um sinal do que o óleo já está escuro do sistema. Então tem esse detalhe. Outro detalhe muito importante, tá? É o posicionamento da válvula.
Então tu vai colocar a válvula aqui no sistema, o evaporador novo ele vem desse jeito. A válvula vai ser adquirida separadamente, ela não vem com a válvula, porque depende, para cada evaporador é uma potência de válvula. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre seleção de válvula, né? Como é que a gente vai selecionar uma válvula. E aí aqui, ó, essa válvula aqui, esse evaporador já é para um fluido 404A, porque é para menos 20 graus, né? A gente precisa de uma temperatura de evaporação mais alta. Na hora que eu vou fazer o aperto aqui, ó, que eu vou colocar a minha válvula aqui, né? Que eu vou montar o meu piston. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro e vou apertar quem? A minha linha de líquido aqui, ó. Né? Então vou colocar minha linha de líquido aqui para certificar que está bem apertado e bem conectado. Eu vou utilizar óleo, tá? Então eu vou utilizar um óleo sintético, o mesmo óleo, o 160 PZ, o mesmo óleo que eu vou utilizar no compressor, eu vou utilizar para passar nessas conexões. João, mas para que passar nessas conexões? Ele já não aperta bem ali, utilizando duas chaves aqui, ó. Sim, ele aperta bem. Só que quando tu passa o óleo, tá? Não corre o risco de acontecer isso daqui, ó. Que aconteceu dentro dessa daqui, ó. Olhem aqui, ó. Ficou amassada a tubulação, ó. Por quê? O cano rodou. Então, como o cano rodou ali na hora de fazer o aperto, o cano ele acabou rodando ali na hora de fazer o aperto, ele amassou a tubulação. Então, o que quer dizer? Isso daqui vai criar uma obstrução do fluido refrigerante para o meu evaporador. E vai, consequentemente, uma perca de carga térmica. Ele não vai conseguir dar todo o rendimento que ele pode dar para o cliente. Ele vai ficar com aquela deficiência, o cliente vai gastar mais energia e a câmera não vai gelar o suficiente. Então, eu vou passar o óleo aonde? Na hora de fazer a conexão, tá? Na hora de fazer a conexão, eu vou passar o óleo aqui, ó. Eu vou botar o óleo aqui em cima, ó. E aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Então, eu vou botar o óleo aqui, ó. Então, já passei o óleo ali, ó. Olha como é bem tranquilo. E aí, vou conectar a minha válvula aqui, ó. E vou fazer o aperto. Se vocês perceberem, ela entra até mais macia quando ela está com o óleo, ó. Ela rosqueia até mais macia. E vou fazer o aperto aqui com provavelmente menos força. O ideal era utilizar uma chave de torque, né? Mas eu sei que a maioria dos técnicos acabam utilizando essa daqui. Para quem vai utilizar uma chave de torque, em torno mais ou menos aí de 23 newtons de força para fazer um aperto de uma porca de meia, em torno de 18 newtons de força para fazer um aperto de uma porca de 3/8. Já vai ser o suficiente para que não haja vazamento. Mas eu posso também utilizar aquele técnico que tem mais experiência, utilizar duas chaves aqui e tomar um cuidado para não estourar, né, a porca. Quando tu aperta demais, ela vai rachar ou estourar o flange. Então, fica a dica da instalação da válvula de expansão. A válvula de expansão ela também vai ter uma regulagem aqui, ó. Ela vai ter uma regulagem, uma equalização dela aqui. Essa equalização dela serve para quê? Para ajustar o superaquecimento. Então ela tem um ajuste do superaquecimento ali pequeno, mas ela tem. Como é que eu vou deixar a posição dessa válvula? Eu vou abrir ela toda, vou deixar ela toda aberta, vou contar quantas voltas deu até o final. Então conto quantas voltas deu ela toda fechada, né? Deixa ela toda fechada, ó. Quantas voltas deu? Deu 8 voltas. Então eu volto 4 voltas. Eu vou voltar 4 vezes aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4. Vou voltar 4 vezes. Seria o quê? O meio dela. Então aqui ela tá a metade aberta. Vou conectar o sistema, vou botar ele a rodar, a funcionar e vou fazer o superaquecimento útil. O que é o superaquecimento útil? É o superaquecimento do meu evaporador. E aí tem o superaquecimento total, que é feito lá no compressor. Então, o total é do evaporador e a linha. E o útil seria somente do meu evaporador. Se o superaquecimento útil ficar muito baixo, tá?
eu posso fechar uma volta. Eu posso fechar uma volta aqui. Então ele vai diminuir um pouquinho o superaquecimento. O superaquecimento útil ficou muito alto, eu abro uma volta. Eu tenho esse ajuste ali para dar uma reguladinha nela ali, o afinamento dela final ali, eu tenho esse ajuste. Se o técnico já fazer o superaquecimento exato pela carga de fluido refrigerante, deixar no meio aqui não tem problema. Ah, eu vou deixar no meio, João, e não vou mexer aqui, ó. Eu não vou fazer. Não tem problema, tá? Mas se precisar fazer um ajuste final, pode ser feito aqui. Por isso que todo evaporador ele tem essa válvula Schneider aqui, ó. Então ela tem essa válvula Schneider, que é para te medir a pressão do fluido refrigerante aqui, para fazer o superaquecimento útil. Então quando eu estou fazendo o superaquecimento útil, eu vou medir a temperatura aqui, a temperatura do cano aqui na saída e a pressão aqui na saída. Assim eu faço o superaquecimento útil, tá? Então fica a dica, tome cuidado para não acontecer esses erros de instalação. Outro detalhe, para porcas, tá? Conexão, para mim colocar uma válvula solenoide, para mim colocar um filtro secador, né? Com porca, o ideal é utilizar essa porca aqui, ó, da própria Danfoss. Por que essa porca? Olha a diferença dela aqui, ó. Então ela tem todo esse corpo aqui, ó, mais encorpado, mais grosso, ó, para que a vibração do sistema não estrague o flange e tu consiga fazer um aperto legal. Então tu vai conectar ela aqui, ó. Vai conectar ela e vai fazer a abrasagem aqui. Faz a abrasagem antes, é claro, utilizando o nitrogênio, e coloca o óleo também aqui na hora de fazer o aperto. Então, essa porca é feita para determinadas partes do sistema que tenha vibração. Então, o ideal é utilizar essa porca e não utilizar flange desse tipo aqui, ó. Porque o flange desse tipo aqui, ó, o que que acontece? Ele vai, com o tempo, com a vibração, ele vai dar defeito na câmera. E tem que cuidar também para o flange não ficar como o desse cara aqui, ó. Esse flange tá um flange muito grande, pessoal. Então tá um flange muito grande. Olha o que que acontece. Olha ali, ó. Ele tá maior do que a minha superfície aqui, ó. Ele tá maior que a minha superfície. Se eu colocar na porca, ele tá exatamente o tamanho da porca. Olha ali, ó. Ele tá exatamente o tamanho da porca lá. Então, quando eu chego, que eu aperto ele, que ele chega lá no final, né? Eu preciso fazer o aperto final. Quando eu aperto, o que que o flange acontece? O flange está assim. Quando eu aperto, eu pressiono, ele tem que abrir o flange para poder encostar e fazer o aperto final. E se ele já está grande demais, encostando na lateral ali, o que que vai acontecer? Ele vai bater na lateral da porca e tu não vai conseguir fazer o aperto. Tu vai apertar, tu vai achar que tá bom, né? Vai achar que, já apertei bastante, mas na verdade ele não pressionou o tubo de cobre com a peça a ser rosqueada ali. Nesse caso, esse cara aqui, ó, olha o tamanho do flange. O tamanho do flange é exatamente, ó, ele não sai para fora, ó. Ele não sai para fora porque ele não delata. Esse cara aqui ele não vai delatar. É diferente de um flange feito só no tubo de cobre, tá? Fica essa dica. Sempre que abrir o sistema, eu preciso o quê? Trocar o meu filtro secador. Então, preciso trocar o meu filtro secador, eu tenho que ficar atento ao sentido do fluido, né? Tem que ficar atento ao sentido do fluido. Ele pode ser brasado ou ele pode ser rosqueado, não tem problema. Eu prefiro colocar o filtro secador rosqueado, que depois fica mais fácil para uma manutenção corretiva, né? Precisou fazer uma manutenção, fica mais fácil de estar trocando. Tem que tomar esse cuidado. Um outro cuidado, um outro erro que a gente encontrou aqui na instalação, ó, foi a ligação das resistências de degelo. Então aqui ela tem 3 resistências de degelo. Ela vai ter 3 resistências de degelo, ó. Então aqui embaixo uma, aqui a segunda e aqui a terceira. Então tá aqui ligado as 3 resistências. E aqui ela tem um bimetal de proteção, ó. Para que serve esse bimetal de proteção? Para que o meu evaporador, se acontecer algum problema no meu controlador e manter a resistência ligada direto, der um problema, por exemplo, no meu sensor de degelo, der algum problema no meu controlador e ela ficar ligada direto, esse cara aqui vai cortar a alimentação de quem? Da minha resistência.
Então eu vou ter que ligar essa proteção aqui que não está ligada, né? Vou ter que ligar essa proteção aqui. Então foi ligado direto. Essa câmera corre ligada desse jeito, ela corre risco de quê? Um incêndio, botar um fogo lá no supermercado e aí vai derreter o evaporador, pega fogo no isolamento da câmera ali e assim bota fogo em tudo, bota tudo a perder lá no supermercado. Então tem que tomar esse cuidado na hora da instalação das resistências. Fica a dica aí do professor João Ramiro. Se inscreve no meu canal do YouTube, Professor João Ramiro, ative lá o sininho, que sempre eu vou estar mandando vídeos novos aí, eu vou estar postando conteúdo novo, conteúdo do nosso dia a dia de trabalho. Eu não vou estar sentado lá numa mesa desenvolvendo conteúdo, não. Conforme a gente vai trabalhando, vai pegando as situações, eu vou fazendo o vídeo e vou postando lá para vocês. Um abraço e até o próximo.